se inscreva no canal, curta e compartilhe. Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. É a nossa lição de número 8, 24 de agosto de 2025. E vamos para a nossa leitura que diz o seguinte: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, ao quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo de número 3. E vamos para a nossa introdução. Diz o seguinte, o nosso texto: a o termo igreja é sinônimo de problema. O termo igreja é sinônimo de problema. Eu já falei aqui que termo igreja, o que significa, vocês vale voltar à playlist e ver os outros vídeos e prestar atenção em algumas coisas que eu falo sobre alguns assuntos aqui. Mas, pois bem, então, a igreja é sinônimo de problema, eu vou explicar mais à frente. Nos tempos anteriores ao de Jesus, todo o ajuntamento tinha um motivo. Mateus capítulo 18, versículo 17. Por isso, quando Jesus falou de 2 ou 3 reunidos, Mateus capítulo 18, 16 e 20, em testemunho do seu nome, o objetivo desse ajuntar é sufejar a necessidade de solucionar qualquer tipo de problema. Então, quando eu falo que igreja, voltando aqui à introdução para o nosso tópico, que o termo igreja é sinônimo de problema, deixa eu só voltar aqui até o final. Quando eu falei que o objetivo de se ajuntar é sofejar a necessidade de solucionar, eu botei Atos capítulo 6, versículo de número 2. Pois bem, o termo igreja é sinônimo de problema, porque o termo igreja não é um termo exclusivo do evangelho, do termo cristão. Não foi que Jesus cunhou. Esse termo já existia. Então, quando se fala de igreja, é um ajuntamento na porta da cidade para resolver um problema, sempre com alguma causa, alguma situação que precisava ser resolvida. Por isso que eu coloquei que o termo igreja é sinônimo de problema, porque todo ajuntamento tinha um porquê de ser ajuntado. Tá? Então, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Seguindo, primeiro ponto. O motivo do enfrentamento dos problemas. Abre-se aspas. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração. Guarde isso, murmuração. Repita, murmuração. Murmuração dos gregos contra os hebreus. Fecha-se aspas, Atos capítulo 6, versículo de número 1. Observe que as viúvas gentílicas não estavam sendo bem assistidas. Essa é uma das questões. Isso levou aos apóstolos a convocarem o povo para solucionar um problema. E vamos continuar, vamos seguindo. Então, os apóstolos, as viúvas gentílicas não estava sendo bem atendida, os apóstolos tiveram que, ouvindo a murmuração do povo, o questionamento do povo, chamou o povo para essa convocação para resolver esse problema. Um ponto importante eles ouviram a murmuração. Os apóstolos, eles ouviram a murmuração. Ouviram no sentido de ouvir, mas de atender, tá? A queixa. Duas coisas importantes no enfrentamento dos problemas. Guarde isso, anote aí. Isso você tem que anotar. Duas coisas importantes no enfrentamento dos problemas. Que uma igreja, um ministério, qualquer tipo de funcionamento, departamento precisa ter. Primeiro, você acha? Convocar e liderar. O líder precisa convocar. Ou seja, tem um problema, ele tem que reunir o povo. Ele tem que reunir a igreja. Ele tem que reunir a assembleia. Tá, isso é uma coisa importante. E liderar e solucionar. Por que acontece que parece que as coisas são um ponto só? Mas por que são dois pontos aqui? A igreja convocando, mas não estão resolvendo problemas, estão camuflando o problema, estão penumbrando o problema, não estão solucionando os problemas. Então o importante é pegar essa situação, trazer e só dar como acabada depois que for solucionada. Tem coisas que estão sendo dadas como acabada que não foi resolvida. Tem coisas que estão, como diz um dito popular, colocando a sujeira debaixo do tapete. Observação. Os apóstolos cuidava da palavra, mas também cuidava da igreja. Presta atenção, deixa eu falar com você aqui, você é líder de igreja aqui. Tá olhando para mim? Vamos lá. Vou repetir. Os apóstolos cuidavam da palavra. Eles liam a palavra, eles estudavam a palavra, eles procuravam saber o que significava a palavra para ensinar para o povo. Mas também cuidava da igreja. Você foi chamado para ser um líder da casa de Deus. Então, se você for um chamado para ser um líder na casa de Deus, para ser um pastor, você tem que saber que você tem funções que lhe foram delegadas, não por homem, mas por Deus, e que você tem a necessidade de cumprir. Então, o que você precisa cumprir? Você precisa cuidar da palavra. Deixaremos nós a palavra? Não, não deixe a palavra não, guarde a palavra no coração, ensine a palavra, estude a palavra, mas também cuide da igreja, das coisas que estão acontecendo na igreja, dos problemas da igreja. Você precisa enfrentar isto. A responsabilidade é sua como líder e não de qualquer outro que você delegou. Por mais que você delegue, a responsabilidade vai continuar sendo sua. Eu coloquei Atos capítulo 6, versículo de número 2, a leitura do texto que já está em segmento. O descuido da liderança, como alguns desses fatos, ou fatores poderia ser, aponta desinteresse melhor dizendo, aponta desinteresse por solucionar o problema, ou por solucionar.
deixa eu voltar só a questão aqui. O líder, ele precisa ser cuidadoso. Então, o desinteresse por qualquer coisa que seja na igreja vai apontar o desinteresse por causa do solucionar. Ou seja, ele não vai querer solucionar o problema. Se há desinteresse, não vai querer solucionar. Porque o interesse vai querer procurar resolver o problema de uma forma melhor. Então, infelizmente, há líderes que estão ocupando certos tipos de posicionamentos que estão sendo descuidosos com a obra de Deus. Então, uma igreja que enfrenta os problemas não é a igreja, o corpo de membro, mas a igreja, a liderança. O líder que vai enfrentar o problema e solucionar o problema. É ele que vai convocar a igreja para que o problema seja solucionado. Então, o desinteresse pode mostrar que você não tem interesse em solucionar. Pois bem, ouvindo. Segundo ponto. Ouvindo o que o povo fala e pratica. Presta atenção. Ouvindo o que o povo fala e pratica. Eu coloquei também aqui, ouvindo o que Deus fala e pratica. Tanto Deus e o povo. O líder tem que saber ouvir a voz de Deus e saber ouvir a voz do povo. Ele tem que ter temperança. Como tem um versículo em Jó, que como a boca, a língua prova a palavra, a comida, assim os ouvidos provará as palavras. Provérbio diz, provérbio não, Jó. Como a boca, o paladar prova as palavras, como prova a comida, assim os ouvidos provará as palavras. Então ele tem que saber quando Deus está falando, quando o homem está falando, mas saber organizar isso e praticar isso. Tá? Ele tem que saber ouvir o povo. Ok, Moisés fez muito isso. Ouviu o povo quando era necessário e ouviu Deus quando era necessário. Nunca de forma negativa. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, Jesus falou isso, e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Fecha-se aspas. Mateus capítulo 7, 24. Infelizmente, eles líderes surdos, líderes surdos para os problemas, líderes surdos para os problemas, corrói ou alastra como gangrena. Gangrena aqui, algumas traduções estão colocando como câncer. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. Às vezes, isso aqui é formidável você prestar atenção, porque é muito complicado, tá? E eu quero que você preste atenção, você líder de igreja. Preste atenção, vou dizer. Às vezes, olha para mim aqui. Às vezes, a delegação, ou delegar, a delegação de tarefa, é o subterfúgio para se dizer: aqui não tem conversa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou repetir aqui. A líder que estão delegando as responsabilidades deles, ao invés de chamar os seus subordinados para conversar e solucionar. Então, quando ele delega, fulano resolve, ciclano resolve, e ele não resolve, o problema não é resolvido. E ele está dizendo: comigo ninguém conversa, eu sou intocável. E não existe isso. Até Jesus foi tocado. Então, ele não quer conversar, ele está empurrando as coisas, levando para outros caminhos, mas que não chegue até ele para que ele possa solucionar. Ok? Ou não estou interessado, presta atenção, em resolver o problema. Tem líder que não está interessado em resolver o problema, ele quer viver a vida dele de uma forma comum e natural. O rei Roboão optou em não ouvir o tradicional e o estrago foi fatal. Claro, o tradicional, ouvir os anciões, os líderes da igreja, que estavam na igreja, falando de igreja, mas era no reino, e estava no reino ali com ele, ali, há muito tempo, eram pessoas que foram auxiliares do seu pai, do Salomão. Só que ele preferiu ouvir a juventude. Tem pastores que estão parando e gastando o seu tempo a ouvir pessoas que chegaram agora, que não sabem de nada. E aí, o estrago é fatal. Porque nós temos que ouvir a quem está no reino há muito tempo. Não estou dizendo que isso é regra, mas há pessoas que sabem, que sofreu, que gemeu para que aquele reino, ou para que aquela igreja, chegasse àquela estrutura, e não quem chegou agora. Mas, infelizmente, tem sido assim. Então, Roboão optou e não ouviu o tradicional, o estrago foi fatal. 1 Reis, capítulo 12, versículo 8 a 19. Leia isso, por favor. Conclusão. Pontos importantes do enfrentamento. Pontos importantes do enfrentamento. Primeira coisa que eu preciso saber é detectar a causa e o porquê da causa, ou o porquê do problema. Primeiro eu preciso detectar o que está acontecendo, o que causou isso e por que causou isso. Às vezes o problema do problema sou eu, então eu preciso detectar. Primeiro ponto. Ser apto para resolver os problemas sem demandar a outro. É ele que tem que resolver o problema. Seguindo. Delegar sem deixar de ser responsável. Essa referência aqui é muito boa. Êxodo capítulo 18, versículo 26. Delegar sem deixar de ser responsável. Você é o líder. Você pode delegar a qualquer pessoa, mas responsável continua sendo você. Agora aqui para a conclusão. Delegar e delegar
coisa que um bom líder deve optar. Vou repetir. Delegar e deslegar, coisa que um bom líder deve optar. O líder tem que saber quando ele delega e quando ele deslega. Quando ele delegou, não está dando problema, ele deslega automaticamente e aquela responsabilidade que sempre fora dele, retorna para ele agora de uma forma direta e objetiva. O que ele não pode permitir é que o problema continue. Então, uma igreja que enfrenta os seus problemas é um líder que enfrenta os seus problemas. É um líder que tem a capacidade e a condição de enfrentar as coisas sem passar a responsabilidade para outro. A responsabilidade é dele porque a liderança da igreja, do corpo de Cristo, foi dada a ele. Então seja responsável. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter um excelente domingo, uma excelente escola dominical, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.